Bom dia a todos aqui presentes, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, pessoal que está em casa, nos assistindo pela live. Estamos aqui para mais um sábado de manhã, estudarmos juntos, refletirmos juntos sobre o Livro dos Espíritos, e vamos começar com os nossos lembretes. Sempre pedimos para que a gente não esqueça de colocar o celular no modo silencioso, ou desligar, para que não atrapalhe o nosso estudo. E vamos lembrar também da nossa obra social Antônio de Aquino, que está acontecendo aqui no 2º andar, e o quanto é importante a nossa participação para que essa obra possa se constituir. Então, a gente lembra que a casa precisa muito da colaboração em termos de doações de alimentos, doações em dinheiro, enfim, que as pessoas que também quiserem trabalhar conosco, a casa sempre precisa de colaboradores. Então, vamos lembrar que a obra ela assiste muitas pessoas, muitas famílias, e aí a gente precisa também estar dando a nossa parcela de contribuição, já que nós recebemos tantas bênçãos, tantos recursos, somos tão tratados aqui nessa casa. É bom que a nossa palavra de gratidão não venha só através do obrigado, mas também da nossa contribuição, da nossa participação, aonde a gente tiver condições de ajudar. Vamos lembrar também que essa casa, ela oferece estudos para a gente de domingo a domingo. Então, nas quartas-feiras, nós temos as reuniões públicas, na parte da manhã, da tarde, da noite. Hoje nós também temos estudos, agora de manhã, a reunião da manhã e a reunião da tarde. Então, o que não falta aqui é oportunidade para a gente vir estudar. Tá? Vamos lembrar também que às quartas-feiras a gente tem o tratamento espiritual. Então, se a gente está aí com alguma dificuldade a nível emocional, a nível espiritual, a nível físico, é importante que a gente venha para a reunião e, ao final, a gente possa ficar para o atendimento fraterno. Hoje também, ao final da reunião, se alguém necessitar, é só ficar sentadinho, que vai receber o atendimento fraterno, e, se houver necessidade, vai ser encaminhado para o tratamento da cura. Na livraria, hoje, nós temos 2 livros aqui em promoção. Tá? Então, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje está custando apenas R$10. E a gente tem esse livro aqui de Antônio de Aquino, Espírito Antônio de Aquino, que foi psicografado pelo seu altivo, Inspirações do Amor Único de Deus, que hoje aqui na livraria está por R$19. Então, quem se interessar, pode se dirigir ali no final da reunião e adquirir, porque realmente são obras muito importantes para a gente. Vamos lembrar que aos sábados nós estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai ter a companheira Luzia Matias falando para a gente a partir da questão 266, que a gente vai estar lendo aqui daqui a pouquinho. E a gente vai começar fazendo a leitura do Evangelho, e, no momento dos passes, o nosso companheiro Michael vai estar fazendo a sustentação no momento do passe. O Evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 25, Buscai e achareis. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, Estamos buscando para que, nesse esforço, a gente pode encontrar realmente o que a gente necessita. E o item de hoje está falando sobre não vos canseis pela posse do ouro. Eu vou ler o item 9 e o 10. Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem 2 vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. E o item 10. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela.
Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor do que esta cidade. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, silenciar um pouquinho os nossos pensamentos, sair da agitação lá de fora e nos conectarmos com as vibrações de amor que vibram nesta casa. Senhor Jesus, Mestre tão querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, envolvidos por essas vibrações de paz, de harmonia, de amor, que vem do mais alto e que chega até os nossos corações, até as nossas mentes, através desse trabalho incessante dos teus trabalhadores do bem, benfeitores queridos desta casa, representados por seu altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar, tantos espíritos amigos, muitos anônimos, mas que sentimos a presença junto a cada um de nós, desde já trabalhando as nossas mentes, percebendo as nossas necessidades e nos envolvendo em vibrações de muito amor. Que possamos estar, Senhor, sob esse amparo maior e que nesse momento de nossa parte possamos pedir a permissão aos benfeitores aqui presentes, a tua permissão, Mestre querido, mas acima de tudo, a permissão de Deus, Pai de todos nós, para que possamos dar por iniciado o nosso estudo do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Muito obrigada, Senhor, e graças a Deus. Então, o Livro dos Espíritos, estamos na parte que fala da vida espírita, e nós vamos ler uma parte da questão 266. Não parece natural escolher as provas menos penosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de uma outra maneira. E aí vem aqui uma explicação. O homem na terra, e sob a influência das ideias carnais, só vê o lado penoso dessas provas. E é por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, pode aliar-se aos gozos materiais. Mas, na vida espiritual, ele compara esses gozos fugidios e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e, assim sendo, o que lhe poderiam causar alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode, portanto, escolher a prova mais rude e, por conseguinte, a existência mais penosa, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o enfermo escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais rápido. Aquele que quer ter o seu nome ligado à descoberta de um país desconhecido não escolhe uma estrada florida. Sabe dos perigos que corre, mas sabe também da glória que o aguarda se tiver êxito. A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se considerarmos que os espíritos, desligados da matéria, apreciam as coisas de uma maneira diferente daquela segundo a qual nós próprios apreciamos. Percebem o objetivo muito mais sério para eles do que os gozos fugidios do mundo. Depois de cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingi-lo. Eis porque submetem-se voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles próprios as que podem fazer com que alcancem mais depressa. É, portanto, sem motivo que se espantam de não ver o espírito dar preferência à existência mais suave. Dessa vida isenta de amargura, ele não pode fruir no seu estado de imperfeição. Ele a entrevê e, para atingi-la, é que procura se melhorar.
Então, nesse momento, que nós possamos envolver, né, a companheira Luzia em nossas melhores vibrações, passamos a palavra para ela. Queridos, bom dia. Primeira vez que eu venho aqui na casa nova de vocês, está um espetáculo, né? Bom, essa conversa abrange muitas informações e muitas reflexões que a doutrina espírita traz para nós. E é claro que quanto mais a gente estuda, mais vai ampliando o nosso entendimento. Daí a gente sempre achar muito importante que a gente frequente os grupos de estudo, onde a gente possa fazer perguntas, colocar dúvidas, questionamentos, aprofundar os assuntos, porque é um passo a passo, né? E, às vezes, as coisas são muito novas. Então, a ideia de reencarnação, para nós ocidentais, nos parece uma coisa nova e muita gente rejeita essa proposta, né? Para os orientais, não, já é uma coisa aceita e fazendo parte do corpo de doutrina das suas religiões e filosofias. Mas, aqui no ocidental, a gente ficou muito preso naquela coisa de ou morreu, acabou, ou morreu, vai para o céu, ou então vai para o inferno. É uma coisa em linha reta. Quando a gente observa a vida como uma linha reta, inexoravelmente caminhamos para um fim, seja ele qual for, a nossa atitude perante a vida muda completamente. Quando a gente traz a visão espírita de que a gente está em algum ponto de uma espiral ascendente, fazendo giros, em cada giro alcançando um patamar maior, a nossa visão do hoje, onde quer que a gente esteja, seja hoje encarnado ou hoje desencarnado, muda completamente. Então, quando Kardec traz para nós ocidentais a ideia da reencarnação, é um sacode, é uma mudança, que muita gente acolhe e muita gente não acolhe. Agora, mais do que acolher, a gente precisa aplicar. Bom, aqui está falando do espírito planejar a sua próxima reencarnação. Mas a todo momento, mesmo encarnado, a gente está planejando a próxima reencarnação. A gente está planejando a vida espiritual, porque tudo são pontos do mesmo giro. Então, qual é a vida espiritual que você quer ter? A gente nem pensa nisso, né? A gente pensa assim, de uma forma automática, eu só não quero ir para o umbral. Não, eu quero ir para nosso lar. E na cabeça de muitas pessoas, umbral corresponde ao inferno e nosso lar corresponde ao céu. E são coisas muito diferentes. O inferno é uma coisa definitiva. A pessoa morreu, pum, vai para o inferno. Eu assisti uma pessoa falando que não vê muito problema nisso, porque a gente vai encontrar tanta gente conhecida, né? Mas é definitivo. Agora, o umbral, a palavra quer dizer portal, passagem. Não é um lugar definitivo, é um lugar de passagem. Como a grande maioria, a infinita maioria, não se prepara para a desencarnação, não clareia suas ideias sobre a desencarnação, sobre a morte, sobre a vida após a morte, quando desencarna, fica num estado de profunda perturbação do pensamento. E é o pensamento que cria as situações. Aí a pessoa pensa, quando estuda um pouco, que como André Luiz ficou no umbral, André Luiz, que é André Luiz, ficou no umbral, é claro que eu vou ficar no umbral.
Se você pensar assim, vai. Só que você não vai para o umbral de André Luiz, você vai para o umbral que você imagina, que você pensa, que você cria com o seu pensamento. Porque quando a gente desencarna, a gente está numa situação em que o pensamento, que é sempre criador, tá? Tem uma liberdade muito maior de atuação sobre o princípio da matéria, que é o fluido cósmico universal. Então, se quando eu desencarnar, eu pensar em inferno, eu vou dar uma passada por lá, porque esse vai ser meu pensamento. Qual inferno? O inferno que eu imaginar, que eu criar com o meu pensamento. E se eu pensar que eu vou para o céu, eu vou para lá também. Mas não vou me sentir bem, porque é um pensamento criado é uma coisa criada pelo meu pensamento. Então, logo vai começar a mostrar umas coisas esquisitas. E André Luiz, quando desencarnou, ele era materialista. O que o materialista pensa sobre a vida após a morte? Nada. Não tem nada. Então, o umbral de André Luiz foi um mergulho no nada. Névoa, e não enxergava nada, ele percebia algumas coisas, ele ficou naquele nada 7 anos, para o nosso tempo aqui, né? A questão do tempo também é muito influenciada por você estar encarnado ou desencarnado. A gente vê aí vários casos de espíritos que estão numa condição de sofrimento há 5 séculos, como Gregório. Ele percebeu a passagem desses 5 séculos? Com certeza não. Então, André Luiz fica ali, naquela perturbação ali, até que ele está em profundo sofrimento, ele recorre à prece. Aí eu fico imaginando, né, nesse momento que ele faz a prece, toda aquela névoa, toda aquela perturbação meio que se dissipa e ele consegue ver Clarencio. E a gente fica pensando assim, será que o Clarencio estava ali do lado? Reze, infeliz. Né? Que enquanto você não rezar, eu não posso fazer nada por você. Não, é lei natural. Quando você reza, muda o pensamento. Quando você faz a prece, muda o pensamento. Mudou o pensamento, muda tudo. Então, a gente está aqui, todo mundo no mesmo salão. Mas só o corpo está no mesmo salão. Cada um está onde está seu pensamento. A pessoa que está com o pensamento em algum lugar do passado, ela está lá. A pessoa que está ansiosa, pensando futuros, imaginando futuros, ela está lá. E quem é que está aqui? Quem está fazendo um esforço para ficar aqui, trazer o pensamento, né? Então, tem gente que vem para a palestra, larga o corpo na cadeira e vai embora. A gente olha para a cara da pessoa, a gente vê que o espírito não está, porque a pessoa fica assim. Né? Quem é professor conhece bem esse olhar assim, né? Que o professor vai logo em cima da criatura, não é? A criatura toma um susto, né? Toma um choque, que o espírito é puxado assim pelo cordão de prata lá, né? Pum! Então, quando a gente sai do corpo, a gente vive a vida em outras bases, a gente vive a vida espiritual, com toda a diferença de informações, de percepções, de sentimentos. Então, nós temos que cuidar do pensamento desde agora, e nós temos que cuidar dos sentimentos, porque o sentimento meio que determina o pensamento. Então, quando eu desencarno com culpas, com mágoas, com apegos, quer dizer, muito, né? Porque com alguma coisa disso a gente ainda não tem como se livrar, não passa de mágica, né? Mas o Jesus já falou, né? Onde está o teu pensamento, está teu coração. Aí está você. Então, por isso a gente sabe que tem espíritos que ficam em torno dos familiares, em torno da sua casa, em torno do seu lugar de trabalho, na casa espírita, né? Então, tudo isso aí é um desafio para a gente estar começando a pensar agora que tudo isso
vai ficar, né? Tudo isso é passageiro, que a gente é livre para seguir para outras experiências. E do mesmo jeito que a culpa, a mágoa, o materialismo, porque não é porque virou espírito que já é espiritualista, não, tem espírito materialista, né? Se a gente não se trabalhar para mudar essa percepção, essa vai ser a nossa vida no mundo espiritual, até que haja uma mudança pequena que seja, através da qual a espiritualidade amiga possa nos socorrer. Foi isso, mais ou menos, que ficou estudado nas perguntas anteriores. O que a gente sente, o que a gente vive no mundo espiritual. Agora, mais um giro, né, dentro dessa espiral, vai chegar o momento de reencarnar. Então, se for para mim, eu não estou não, tá? Quando você vai reencarnar, alguns espíritos estão bem lúcidos, participam ativamente desse planejamento. Quanto mais lúcido, mais participante desse planejamento, mais ele vai, obviamente, escolher situações que sejam favoráveis à sua evolução. Então, a gente olhando para o nosso dia a dia, você tem um monte de fotografia aí no celular, do que a gente tira fotografia? A gente tira fotografia da festa, tira fotografia do passeio, tira fotografia da coisinha fofa que a gente ama, tira fotografia, só felicidade, né? O que você aprendeu na festa? O que você aprendeu no passeio? Se correu tudo bem, absolutamente nada. E o que você aprendeu quando você ficou doente? E o que você aprendeu quando você viveu a desencarnação de um ente querido? E o que você aprendeu quando você passou por uma dificuldade financeira? Se você foi um bom aluno, né, porque aluno rebelde não aprende nada, pode botar ele de castigo, pode botar ele para repetir, copiar 100 vezes, não adianta nada, né? Se você foi um bom aluno, você aprendeu paciência, você aprendeu humildade. Não tem melhor remédio para a humildade que você ter que tomar banho no leito, né? Aquilo ali é um espetáculo. Ter que ir no banheiro com alguém te segurando, aí aquela coisa toda, né? Então, assim, virtude, que é paciência, brandura, humildade, sensibilidade para o belo. Quando você lê a vida de grandes artistas, você vai ver que a vida deles é muito dura, é muito sofrimento. E eles fazem o quê? Eles transformam aquele sofrimento em beleza. A gente tem aqui o nosso Aleijadinho, né? Que tinha esse apelido, não era à toa, que deixou aí esse legado para nós das esculturas lá de Ouro Preto, né? Então, quando o espírito está lúcido, consciente, e ele percebe, ele sente, ou ele pediu uma reencarnação, ele não vai pedir uma reencarnação de facilidade. Até porque ele se conhece, a gente sabe que se a gente tiver facilidade, a gente deixa para amanhã, deixa para outra hora, deixa para outro dia. Tem uma crônica, acho que é do irmão X, né, falando que o espírito pediu para ter câncer, pediu para ter hanseníase, pediu para ter não sei o quê, e o amigo espiritual falou: vai com calma, você vai ser só médium. E ele reencarnou como médium, e ficou adiando a tarefa, adiando o trabalho, adiando a aplicação daquela possibilidade, daquela mediunidade.
e acabou desencarnando sem ter feito nada, né? Então, ele que tinha pedido a lepra, a hanseníase, ou melhor dizendo, o câncer e tudo, não deu conta de lidar com os apelos do mundo, de lidar com as distrações, de lidar com a ilusão. Então, quando a gente desencarnar, né, aí a gente está num ponto, está aí num giro, né, que antecede essa passagem. Quando a gente desencarnar, como a gente vai viver? O que a gente vai ver? O que a gente vai experimentar? Eu encaro assim, como uma viagem, né? Até é usada muito essa analogia. Se você vai fazer uma viagem para um país muito frio, como você se prepara? Vá agasalho, compatível, né? Sempre é importante estudar os hábitos, a língua, a moeda, escolher lá os lugares que você quer visitar, que você quer conhecer, com quem você vai ficar, onde como é que funciona. E nós estamos aqui numa antessala da viagem e a gente não se prepara. Porque atrai, né? Atrai? Bom dia. Não atrai. Não atrai nada, né? A gente desencarna porque essa é a programação. Não atrai coisa nenhuma. Então, a gente pode planejar, não só pode, como deve. Então, se você fica pensando, quando pensa que você vai para um umbral, que você vai para um lugar de sofrimento, você vai plasmar isso com o seu pensamento. Não havia necessidade nenhuma dessa perda de tempo, desse sofrimento, dessa situação, para coisa nenhuma. Mas se você criar isso com o seu pensamento, é isso que você vai plasmar, vai criar. Tem um filme que foi lançado na época de um encontro do Livro dos Espíritos, em que a gente estudava exatamente isso, né? A morte, a vida espiritual. E esse filme chama Amor Além da Vida. É um filme que você acha agora aí em qualquer lugar, deve ter até no YouTube. E mostra o quê? Assim, nos primeiros 10 minutos, morrem todos os personagens. Primeiro morrem os filhos, depois morre o marido, depois a mulher se suicida. Tum. Em 10 minutos morre todo mundo. Todo o filme se passa no mundo espiritual. E aí o que você vê? Essa realidade, cada um no lugar do seu pensamento, cada um com a própria imagem de acordo com o seu pensamento. Então, se eu penso que tem inferno, com fogueira, tortura, eu vou para esse lugar, eu vou ver isso, eu vou criar isso com o meu pensamento. Só não é por toda a eternidade. Uma hora eu mudo meu pensamento, esse lugar simplesmente desaparece, que nem o nevoeiro de André Luiz. Então vou pensar no céu, com o anjinho, para lá e para cá. Você pode até produzir isso, mas uma hora você vai ficar o quê? Cansado, enjoado. Não é por aí. A gente estuda na doutrina espírita a lei divino-natural. Lei divino-natural é aquela única lei total, completa para a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta. Então, a gente acha que está infeliz porque fulano é assim, porque não sei quem fez isso, porque o Brasil é não sei o que lá, porque esse mundo, nada disso. Toda infelicidade que você experimenta está em todo aquele lugar de não adesão, de não aceitação, de não cumprimento da lei divino-natural. Então, Kardec, né, grande pedagogo, ele dividiu essa lei em algumas categorias para nos ajudar a entender. Então, a lei é de trabalho. A lei é de trabalho. Então, se eu trabalho, eu tenho bem-estar. Se eu não trabalho, eu começo a adoecer.
Eu começo a ficar desmotivado, sem energia, sem achar graça em nada, deprimo. Não, mas eu não posso trabalhar, eu estou com uma doença. Olha, eu acho que só não pode fazer nada mesmo quem está em coma. E mesmo assim, eu acho que o espírito sai e faz alguma coisa, né? Tirando isso, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que trabalharam em qualquer condição, em qualquer idade, apenas fazendo mudanças, adaptações, criando outros trabalhos. O fato é que, na inatividade, na não produtividade, não há bem-estar, não há felicidade, porque a inatividade é contrária à lei divina natural. Por isso é que a gente vê na obra de André Luiz tanta atividade, tanto trabalho no mundo espiritual, com a vantagem que não precisa dormir, não precisa comer, né? A não ser que o pessoal faça muita questão. Lá em nosso lar tiveram que inventar uma sopa porque o pessoal não se conformava de não comer, né? Vamos nós. Né? Então, quando eu vou pensar numa outra encarnação, eu vou pensar naquelas situações que possam me favorecer pular um degrau, subir um giro. Aquilo ali é mais favorável para o meu crescimento. Então, quando você desencarna, o que é mais favorável para o seu crescimento? Estudo, trabalho. E você não mereceu isso agora aqui encarnado? Você não mereceu estar aqui, podendo estudar, podendo trabalhar? Por que quando desencarnar você vai gastar a sua energia num lugar de tortura e sofrimento? Faz o menor sentido. Então, quando a gente reencarna, se a gente está... Porque tem reencarnação que é compulsória, tem reencarnação que não permite esse planejamento. Quando permite, você vai escolher trabalho. Por quê? Porque você, como espírito, já sacou que é no trabalho que você desenvolve a inteligência, a potência da alma, as habilidades, o conhecimento e contribui para o outro, contribui para o coletivo. Coloca seu talento, sua habilidade no coletivo. Então, tem gente que fala que se soubesse quem inventou o trabalho matava, está enganado, que não vai poder matar Deus. E foi ele que inventou. Ele inventou isso para os outros. Não, é lei. Jesus falou, eu trabalho, o Pai trabalha. Trabalho é lei da natureza. Então, mas eu não estou trabalhando há um tempão. Fala com o Niltinho. Tenho certeza que ele vai resolver esse seu problema. Né? Mas hoje em dia eu não posso fazer isso. Então, faça aquilo. Faça alguma coisa. Né? A gente estudou também no encontro do Livro dos Espíritos o caso de uma pessoa que, em virtude da doença, só podia mover o braço. Ela ouvia, ela falava, estava lúcida, só podia mover um braço. E aí ela começou a trabalhar. Como? Né? Na época era telefone, agora é até mais fácil. Digita qualquer coisa e tu atinge um monte de gente. Né? Se comunica com grupos, com um monte de pessoas e tal. Naquele tempo era telefone. Então ela telefonava para pessoas, perguntava a essas pessoas se elas podiam doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, alguma coisa, tereré. Se a pessoa podia, ela ou mandava buscar, ou a pessoa levava, guardava lá na casa dela. Quando ela tinha lá um estoque de coisas, ela ligava para uma instituição e falava, olha, eu tenho isso aqui, quer vir buscar? Então ela ficou trabalhando assim. E aí ela não morreu, né? Morreu. Morreu. O objetivo não era não morrer. Quem é que tem esse objetivo único de não morrer? O nosso corpo, com seus equipamentos, é de nos garantir a sobrevivência. Ele vai fazer de tudo para você não morrer. Se entrar um bicho brabo aqui, é capaz da gente, com 80 anos, pular aquele muro ali. Né? Mas o espírito, isso para o espírito não importa nada. Para o espírito importa como eu saí. Como eu saí? Saí melhor do que eu entrei?
legal, é isso que é para fazer, porque a gente vai sair. E quando a gente for voltar? Quando a gente for voltar, a gente vai querer situações existenciais que nos coloquem na necessidade do trabalho, na necessidade de condições de conforto que não sejam exageradas. André Luiz também fala da questão da beleza, né? Hoje em dia a gente vê essa eterna passarela de beleza, né? Então, foto assim, foto com filtro, foto com o cabelo que não é da pessoa, foto não sei o que lá, a devoção da beleza. Isso está no espírito, nós aspiramos à beleza, mas não essa beleza vazia, não essa beleza da forma, que é passageira e vai acabar. E se eu estou muito dependente disso, nem todo mundo tem dinheiro para ficar pagando preparador físico, enxerto, plástica, bomba, né? Não dá. Né? E aí você vê a pessoa estar ali investindo recurso, tempo, energia, numa coisa, né? Como diz o pessoal, que é a terra de comer, né? Então, a beleza, às vezes, é uma coisa que são testes, é perigoso. Muito espírito escolhe não ter tanta beleza assim. André Luiz fala de uma moça que foi lá ver o mapa dela, porque quando essa reencarnação é assim planejada, tem os espíritos encarregados de fazer esses mapas do corpo, estudar a genética. Hoje a gente sabe, a epigenética também. Tudo que vai fazer com que aquele corpo seja o melhor instrumento possível para aquele espírito. Vai lá. Né? Ela falou, não, isso aí está muito bonito. Quero não. Bota um negócio na tireoide aí, né? Porque dependendo do distúrbio da tireoide, a pessoa tende a ficar gordinha, né? Barbudinha, assim. Não fica essa coisa linda. Por quê? Porque a beleza realmente precisa de muita sabedoria do espírito para não se iludir, não se desviar, não se perturbar. Então, quando a gente vai reencarnar, pode ser que a gente esteja mais ou menos consciente. Quanto mais consciente, mais vai buscar situações que favoreçam a sua produtividade, a sua competência como espírito. Então, isso nos convida a fazer uma avaliação da nossa reencarnação atual. E começar a perceber por que essa família, por que essa situação socioeconômica, por que esse corpo, por que esse país, por que essa cidade. Eu nasci em Botafogo, mas eu não sou carioca. Não sou carioca, eu gosto de dia nublado assim, adoro. Né? Não gosto de calor. Não gosto de sol, quer dizer, gosto do sol, claro, mas aquele calor que faz aqui, aquilo é horrível. Eu tenho lembranças horríveis da infância, que não tinha ar-condicionado, né? Muita gente não tem acesso ao ar-condicionado. Eu passava o verão sem dormir. Eu andava igual um zumbi. Depois que aí tinha um carro, o carro não tinha ar-condicionado. Eu parava o carro no pátio lá do posto, aquele sol, né? Quando eu ia pegar o carro estava a 100 graus, eu tinha que levar uma toalha molhada para molhar o volante. Aí, dali até o consultório, a minha pressão ia abaixando, corri risco até de dormir no volante por conta do calor. Então, assim, eu brinco, digo que eu caí do bico da cegonha, não caí coisíssima nenhuma, não, era aqui mesmo. A conversa era aqui mesmo. Né? Aí eu fico vendo, né? Os cariocas, assim, quando faz essa temperatura, nossa, que frio, ai, meu Deus, ai, que frio, eu estou, ai, que bom. Né? O frio só é muito ruim quando você não tem abrigo, não tem agasalho, não tem comida, aí é dureza. Né? Mas se tem, eu adoro, eu acho muito gostoso. Né? Mas, por alguma razão, eu reencarnei no
Rio de Janeiro, no Brasil. O Brasil, como todos os países, ele tem um pacote de desafios muito próprio, muito particular. Então, quem reencarna nos Estados Unidos tem um pacote lá. Quem reencarna na Europa tem outro pacote lá, dependendo do país. Quem reencarna na África, na Palestina, cada um tem ali o seu pacote. Então, essas pessoas que estão desencarnando dessa forma violenta, foi escolha delas, não a morte violenta, mas reencarnar nesses lugares, sim. E por quê? Aí isso é papo para guia, né? Mas a gente pode fazer, sim, um exercíciozinho básico, né? Quando a pessoa, o espírito, assume um compromisso perante a lei tão pesado de ter causado a dor, o sofrimento de tantas pessoas, ele continua destinado à perfeição. Na doutrina espírita não tem demônio, não tem inferno. Por mais que a criatura faça o mal, ela nunca vai ser deserdada da sua herança de filho de Deus. Ela está destinada à perfeição. Então, quando a consciência desperta, quando a consciência acorda, não vai fazer sentido nenhum para esse espírito reencarnar na Finlândia. Ele precisa ir para lá. É lá que está a história dele, é lá que está o compromisso dele, é lá que está a história dele, o compromisso, o trabalho, a mudança. Então, é escolha. Quem reencarna no Rio de Janeiro, vocês operaram alguma coisa recentemente? Quando você vai operar, antigamente não tinha isso não, mas de um tempo para cá passou a ter. O cirurgião te dá um papel para você assinar. Você pode ter choque alérgico, você pode ter hemorragia, você pode ter infecção, você pode ter... Concorda? Aí a pessoa tem vontade de fugir do hospital. Mas se ela não concordar, ela não opera. Então, quando você vai reencarnar no Rio de Janeiro, você recebe um papel assim. Tem bala perdida, tem milícia, tem não sei o quê. Tá afim? Tô, tá. Também tem pão de açúcar, também tem a praia, também tem umas coisas legais, né? Quando a gente pensa assim, nos milhões de turistas que vêm todo ano para o Rio de Janeiro, essa gente é doida, né? Não. É porque o turista, ele vê a beleza que o residente não vê. Ele vê a experiência especial que o residente não vê. Aí você vai fazer turismo em algum lugar, fica lá andando pela rua, embasbacado. Né? Tem gente que vem passear no Rio de Janeiro, como tem. Agora, tem isso lá, ok? Ok. Então, por que eu escolhi reencarnar no Rio de Janeiro? Porque aqui tem um pacote de facilidades e de dificuldades que são as ideais para o meu espírito. Agora, uma vez encarnado, eu continuo, também é da lei, tendo liberdade de escolher, vou aprender ou vou ficar reclamando? Toda vez que a gente reclama, a gente está contradizendo a nossa divindade. Então, nós somos centelhas divinas a caminho da luz. Se eu estou numa situação que me parece dolorosa, incômoda, difícil, é para eu aprender alguma coisa. E quem reclama não aprende. Então, a primeira coisa, para de reclamar. Começa a avaliar a situação, o que ela tem de positivo, o que ela tem de negativo, o que ela me facilita, o que ela me dificulta, que oportunidades ela me dá, porque enquanto está reclamando, está meio que num transe, está fora de si, está fora da sua natureza, está fora da sua possibilidade de espírito imortal. Hoje em dia está se trabalhando muito a psicologia da gratidão. Tem um livro da Joana de Ângelo com esse título, né? A gratidão é estudada assim em profundidade, mas isso é estudado pela psicologia como um todo, né? Então, a gratidão, ela te coloca num lugar favorável. A mudança positiva, a mudança de olhar,
atrair a solidariedade, a expandir consciência, a ter mais penetrabilidade das intuições, das boas ideias. E quanto mais você reclama, mais você constrói para si o contrário disso aí. Dada a nosso grau de evolução, a gente vai ver muito mais gente reclamando do que agradecendo. Mas eu não posso mudar o outro. Aliás, a minha tarefa não é essa. A minha tarefa é mudar a mim mesmo. Então, eu posso começar a me olhar, vigiar e parar de reclamar. Esse estudo que Kardec faz aqui visa isso. Não reclama da situação que você reencarnou, porque você pediu. Porque você entendeu que seria a melhor coisa para você. Agora, chega uma hora que a lei vira a chave, né? Querendo ou não querendo, você vai ter aquela experiência, porque precisa. Né? Mas os espíritos são claros. Os homens querem reencarnar mulheres? Não, mas vão. Uma hora vai. As mulheres querem reencarnar homens? Até sim, mas não com a melhor intenção. Querem reencarnar homens para ter acesso aos privilégios que numa cultura machista, paternalista, os homens têm. Mas o papel do homem na criação não é ser a criatura que não levanta da cadeira para pegar um copo d'água, não é isso não. Não é isso não, é outra coisa. Não é ser aquela criatura que se permite qualquer abuso violento, não, nada disso. Então, quando você reencarnar homem, por escolha, é para assumir o papel do masculino na criação, que não é molezinha, não. É difícil. Como tudo que a gente vivencia, é difícil. Num estudo do funcionamento familiar, uma família saudavelmente constituída, o papel do pai é ensinar a lei. Ensinar a criança o que é lei e a respeitar a lei. Quando isso não funciona, você não tem a figura do pai, ou esse pai não está no seu papel correto, a criatura tem dificuldade de viver em sociedade e respeitar as leis. Tem uma pessoa que criou o Afro-Reggae, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, dá uma pesquisada, que é o Júnior, né? Que é um trabalho que aconteceu depois daquele massacre lá de Vigário Geral. Ele começou esse trabalho de resgate, né, daquelas criaturas ali. E ele tinha um programa na televisão, que acabou, infelizmente, chamava Conexões Urbanas. E ele foi num presídio entrevistar os criminosos presos lá e fazia várias perguntas, inclusive essa: do que você mais sentiu falta na sua vida? Pai. Pai. Então, quando a pessoa reencarna homem, ela tem esse papel. Ela tem esse papel de ensinar a lei, de colocar limite, né, de mostrar, conduzir aquele espírito, nós, né, orgulhosos e egoístas. Mas tem mulher que faz isso. Claro que tem. Mas tem família que não, simplesmente o pai fez o filho e foi embora. Sim, mas esse espírito falhou na missão, falhou na tarefa. Você não vai escolher falhar. Né? Agora, quem você gosta de ser mulher, de ser homem, uma hora vai virar, porque precisa da outra experiência, precisa do outro lugar. Então, assim, nenhum espírito escolhe ser milionário, porque isso é caminho de perdição. Você vai reencarnar milionário um dia. Vai. Naquela família que mora no castelo, que tem iate, você vai. Então, quer dizer que quem reencarna nessa situação vai ter que ser um egoísta, vai ter que ser um narcisista, vai ser uma pessoa inconsequente. Não, a pessoa que reencarna na riqueza, ela tem uma missão. E a gente precisa aprender isso também. E tem muitas pessoas nessa situação que mostraram isso, né? Demonstraram isso, criaram fundações, projetos sociais,
viveram até com uma certa modéstia para a grana que tinham, né? Patrocinam universidades, patrocinam projetos de pesquisa. Então, se você está louco para reencarnar bem rico, para poder viver na... né? Não vai ter que ter essa experiência, na pobreza também. Enfim, toda a variedade de experiências. Então, hoje, aonde é que eu estou? Aonde é que eu estou? Estou na Vargem Grande, ok. Mas onde é que eu estou como espírito? Em que cultura? Em que família? Em que corpo? Em que condição material? Isso, com certeza, passou por um planejamento. E essa situação é a ideal para você vencer a quem? O demônio? Não, para você vencer a si mesmo. Esse é um grande diferencial da doutrina espírita, muito concordante com a psicologia junguiana. A gente não tem um inimigo fora. O nosso inimigo está dentro. E as situações que você reencarna são as ideais para você vencer esse inimigo dentro. Mas eu não olho, né? Não presto atenção, não avalio, afinal de contas, né? Falta pouco, vou desencarnar. Isso é falta de pensamento espírita. Falta de pensamento espírita. A doutrina espírita diz para a gente quando é que vai acabar? Não vai acabar. Não vai acabar. Coloco assim, a perfeição. Mas quem é que consegue entender, perceber o que é a perfeição? Não vai acabar. Você está criança, está no giro. Você está jovem, está no giro. Você está adulto, está no giro. Você está idoso, está no giro. Desencarnou, continua no giro. Vai reencarnar, continua no giro. E nesse giro, o que você busca? Que está semeado na tua centelha divina? Evoluir em virtude e conhecimento. Hoje em dia, a gente tem acesso a conhecimento de uma forma deslumbrante. É que quando aquilo é muito fácil na nossa vida, a gente não dá valor. Mas as pessoas da minha geração, você queria conhecer alguma coisa, você tinha que ir para uma biblioteca, baixar os livros, ler um monte de coisa nada a ver, até achar alguma coisa, fazer um resumo, e assistir uma aula de um grande professor era um evento absolutamente extraordinário, né? E assistir um autor de livro falar sobre o seu livro era uma coisa quase que impossível. E hoje você consegue isso num clique. Hoje você assiste a aula de quem você quiser. Hoje você tem notícia da ciência no nível que você quiser. Hoje você tem contatos com a arte no nível que você quiser. Você, é um clique. É um clique. Então, não justifica, de maneira nenhuma, que a gente passe um dia inteiro sem aprender nada. O conhecimento é uma das asas do espírito, né? Conhecimento. Não justifica. E quando você entra nesse processo, você entra numa sintonia, a gente diz, começa a atrair, né? Mais informações dessa qualidade. A ciência humana criou aí o algoritmo? Não criou. Reproduziu o que já existe na lei divino-natural, que se chama lei de sintonia. A lei de sintonia é o grande algoritmo universal. Se eu só penso negativo, eu entro para esse grupo do povo negativo e vou começar a receber um monte de mensagem negativa. Mas estou ali porque eu escolhi. Se eu escolho o pensamento positivo não é a negação da realidade. Pensamento positivo é pegar aquela situação e ver o que ela tem para me ensinar, onde que eu posso levar, onde é que eu posso buscar, onde que eu posso acrescentar. Então, se você tem uma ideia, né? E a gente começa a receber coisas que a gente não procurou, incríveis. Então, teve um ano do encontro de Leon Denis sobre a morte,
que a gente trouxe a questão da experiência de quase morte, chamada EQM, e pegamos alguns trabalhos, inclusive de um neurocirurgião de Harvard. Quer dizer, o cara deve saber alguma coisa, ele não deve ser muito burro, não, né? Neurocirurgião de Harvard, né? Doutor Alex, eu acho. Alexander, obrigado pela cola. Tem a palestra dele no YouTube contando todo o processo de EQM que ele viveu. E o que ele teve foi uma meningite resistente a todo o tratamento. No hospital, os médicos deram 2% de chance de sobrevivência a ele, mas uma sobrevivência vegetal. Se não morresse, ele ia ficar vegetal mais algum tempo em home care. E ele recuperou completamente toda a memória, todo o saber, inclusive a memória dessa experiência. Gente, sabe, O Céu é Real, eu acho que é o livro. Agora, eu recebi, ele fala, meu Deus, eu não procurei, veio, né? E é incrível isso. Então, eu quero saber como é que é a vida no Himalaia. Procura. Eu não tenho computador em casa, meu celular é fraquinho. Procura alguém que tenha, vem na casa espírita, procura alguém que ensine informática. Não justifica. Mas a gente continua também podendo aprender nos livros, né? Você compra um livro que você nunca leu. Se você lê 3 páginas por dia, quando acabar aquele livro, você vai saber alguma coisa que você não sabia. E você reencarnou também para desenvolver a outra asa, que é a virtude. Mas a virtude a gente aprende na escola da dor. A virtude a gente aprende na escola da frustração. A virtude a gente aprende na escola da limitação. Mas aprende se quiser. Se não quiser, fica reclamando. Então, hoje você já reclamou de alguma coisa? Não? Eu já, um monte. Só que eu fico de olho, entendeu? Eu fico de olho. Então, já me disseram que depois dos 70, quando você acordar sem dor, é porque desencarnou. Né? Aí a gente vai perdendo músculo, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo lubrificação das articulações. Aí não tem doença nenhuma. Aliás, tem, né? Meu marido, que é médico também, ele diz que é uma doença crônica e terminal chamada velhose. Né? Quando eu acordo de manhã, se eu dormir em cima do ombro... Se a perna ficou em cima da outra... Eu não era assim, gente. Eu não era assim. Ai, que absurdo. Eu tomo tudo, eu faço tudo. Não reclama, você acordou. E aí você começa a fazer um inventário positivo. Eu acordei na minha cama. Eu acordei na minha casa. Eu tenho café da manhã para tomar, eu tenho um chuveiro para tomar um banho de cabeça e tudo. Você só valoriza um banho de cabeça e tudo quando tu fica no hospital, operado, internado, que você, nossa, fica sonhando com um banho de cabeça e tudo. Agora você tem um chuveiro para tomar banho de cabeça e tudo, você acha grande coisa. Grande coisa. E aí eu posso escolher, eu fico reclamando da dor ou eu começo a agradecer. A mudança fisiológica, a mudança dos neurotransmissores, isso é vacina contra a depressão. Parar de reclamar é vacina contra a depressão. Ativa a produção de dopamina, ativa a produção de serotonina, que são neurotransmissores que nos dão sensação de bem-estar, de alegria, de energia. É o que o remédio tenta equilibrar, mas que não dá conta. É enxugar gelo. Você toma o remédio dá uma melhorada, mas os teus próprios pensamentos vão te manter naquele lugar. Então, primeira coisa que essas questões determinam para nós é que a gente escolheu. Escolheu o gênero, escolheu a família,
escolheu a casa, escolheu a possibilidade dessa ou não profissão, escolheu um monte de coisa. E se escolheu é porque viu com uma lucidez que na matéria a gente não tem. Quando espírito, a gente tem uma lucidez do que é melhor para nós. E aí a gente faz escolha dentro disso que é o melhor para nós. De jeito nenhum, a ideia é que a gente fique conformado, que a gente fique numa forma, que a gente fique parado. Não, a ideia é que a gente valorize cada situação da vida como tendo sido uma escolha, e uma escolha para o melhor, uma escolha para o progresso, uma escolha para a evolução. E mesmo coisas que a gente não planejou, mas que estão ali na possibilidade, no campo da possibilidade, são movimentadas a nosso favor. Mas se eu estou na reclamação, não reconheço. Então você agradece todo dia ter encontrado essa casa? Agradece todo dia ter encontrado essa doutrina? Ter encontrado as pessoas que te recebem aqui? Agradece. Agradece de palavras ou agradece com atitude? Agradecer com atitude olha, eu sou muito grata por eu ter chegado aqui. Como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Tem gente que tem muita condição física de contribuir com o trabalho físico, tem gente que tem condição intelectual e tem gente que tem condição emocional, que hoje é um tesouro. Não tem psiquiatra, psicólogo que dê conta dessa grande doença mental causada pelo materialismo que está aí, não dá conta. Está na hora? Vou só dar um exemplo, tá? Tem um psiquiatra no Zimbábue, que ele estava preocupado com os índices de, como toda a comunidade, suicídio entre jovens. E aí não tinha psiquiatra que ele pudesse colocar em todos os vilarejos. E aí ele treinou um grupo de senhoras, as avós do Zimbábue. E elas ficavam sentadas na praça, o menino queria conversar, a menina queria conversar, e ela ouve. E ela passa aquela amorosidade. E esse índice de suicídio despencou. As avós do Zimbábue, vocês podem ver na internet. Então, uma pessoa idosa, sem cultura, ela tem algo a oferecer? Amor, escuta, acolhida, fraternidade, abraço, que são coisas muito valiosas para nós. É isso, queridos. Obrigado pelo carinho. Amei a Casa Nova. Nós agradecemos de coração a nossa companheira Luzia Matias, na esperança de que ela possa estar aqui conosco muitas e muitas vezes. Então, agora nós vamos passar ao segundo momento, que é o momento dos passes. Então, pedimos aos médiuns que se localizem. Então, vamos à nossa prece. Querido Mestre Jesus, depois de todo esse manancial, Senhor, de reflexões que nos envolvemos, é chegado a hora do passe e pedimos mais uma vez que Tuas vibrações de paz, de harmonia, de pacificação possam envolver a cada um de nós nesse momento. Que os benfeitores dessa hora possam encontrar em nós, Senhor, a recepção necessária para que recebamos aquilo, Senhor, que realmente necessitamos. Então, assim, em Teu nome, Jesus, em nome dos benfeitores queridos que vibram nesta casa, em nome de Deus, é que pedimos a permissão para darmos por iniciado a nossa hora dos passes.
Amado Mestre Jesus, que possamos, nesse momento, iniciar o momento dos passes com a reflexão do Evangelho no capítulo de hoje, né? O capítulo 25, esse capítulo que se encerra, né, com seu último estudo, nessas rodadas de palestra do sábado, é o Buscai e Achareis. Viemos caminhando ao longo das semanas, né? Primeiro com a ajuda que o céu te ajudará, depois o observai os pássaros dos céus, e agora não vos canseis pela posse do ouro, que é o item de hoje, itens 9, 10 e 11. E fica muito claro quando nos é escrito a seguinte passagem: não vos canseis pela posse do ouro, ou da prata, ou de qualquer outra moeda. Que a gente possa, e acabamos de ouvir o exemplo da importância da gente se atentar à condição de espírito e do nosso pensamento para conduzir o nosso processo de evolução e de responsabilidade na nossa atual encarnação. Um dos maiores desvios e desafios que temos, que foi colocado aqui pela nossa companheira, é a posse do ouro. É o equilíbrio em lidar e a responsabilidade daqueles que vieram com essa condição. Porém, quando nos coloca aqui no Evangelho, é o quão de esforço eu faço para estar nesse lugar. O quanto de energia, o quanto de pensamento eu desenvolvo ao longo da minha vida, buscando essa posição da conquista da matéria, da conquista do ouro, da prata, da bolsa, do carro. Não que não tenhamos direitos, mas que a gente sabe, como espírita, dentro do processo reencarnatório, e que nos foi lembrado hoje, é que estamos no lugar exatamente que deveríamos estar, ou melhor, que pedimos para estar. E demandamos energias outras, nos cansando, nos estressando, nos deprimindo, porque muitas vezes empenhamos tempo no lugar e no objetivo que não é o adequado com o nosso planejamento, e muito provavelmente o resultado não vai ser bom. Nesse capítulo também, Jesus fala muito para os apóstolos, né, a respeito da forma que eles vão ser recebidos na casa daqueles que eles vão se direcionar na jornada que os apóstolos tinham junto com o Mestre. Trazendo para o dia de hoje, isso se repete. Como nos sentimos quando não somos bem recebidos na casa de alguém. Temos uma tarefa muito bonita na Casa Espírita aqui e em outras casas, e uma experiência que nós passamos algumas vezes, né, em outra casa, que era o Leão Denis, que quando mudava a pessoa que ficava com o doente na casa, às vezes um filho ou outro não gostava de receber a visita. E aí ele cancelava a visita. Ou não cancelava oficialmente, mas sempre dava uma desculpa quando chegávamos ao interfone para subir. E aí o mestre faria o quê, né? Fica muito claro aqui. O que ele falava? Para amaldiçoar, para os apóstolos amaldiçoarem aqueles, falarem mal, bater, enfim. Claro que não, né? Claro que não. Respeitava o momento, né, daquela pessoa que foi buscada, daquela pessoa que foi direcionada a essa atividade. E a nós outros a mesma coisa. Muitas vezes voltávamos ainda com as nossas ignorâncias um pouco que indignado, até porque estamos num momento nosso. Voltávamos chateados, e às vezes até pelo fato de não poder dar o passe, fazer a prece acerca da pessoa doente de fato que queria, mas que não tinha o poder de decisão naquele momento. Então, como é que fica para a gente isso?
Qual o papel da doutrina espírita nesse momento? Acolher a situação daquele companheiro, respeitar a situação do entendimento e da maturidade espiritual dele e seguir. A nós outros seguimos nas tarefas e nos objetivos traçados. O trabalho não para, ele não cessa. A responsabilidade não acaba. Por quê? O projeto de desenvolvimento da Terra é de Deus. O Mestre Jesus nos guia. E a doutrina espírita veio nos esclarecer e botar luz acerca dos caminhos melhores a seguirmos, para cairmos menos. Felizes somos nós de estarmos aqui. Porém, precisamos ajustar as bússolas. Precisamos entender o papel e a responsabilidade de fato de estar aqui. Falamos no estudo agora também sobre o nosso estudo. Vamos manter nosso pensamento concentrado nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito, se estivermos pensando e estudando e se preparando para fazer isso. E a casa está disponível com todos os estudos para nos deixar nessa condição. Que seja então em nome de Deus, que seja em nome, da espiritualidade amiga. É chegado o momento de agradecer por todo o manancial, por tudo que recebemos na manhã de hoje. Estudo de doutrina espírita, tão importante, Senhor, ferramenta para o nosso dia a dia, reflexões, essas vibrações que recebemos, que tudo isso, Senhor, possa permanecer conosco, em nossas mentes, em nossos corações, para que diante dos desafios que a vida nos convoca para o nosso aprendizado, possamos lembrar desses recursos que aqui aprendemos e assim estarmos mais fortalecidos e encorajados diante das lutas. Então, assim, Mestre querido, mais uma vez, dizemos muito obrigada por tudo e que de nossa parte, em Teu nome, em nome dos benfeitores dirigentes desta Casa de Amor, mas acima de tudo, em nome de Deus, Pai, de todos nós, que nós possamos dar por encerrado esse momento da reunião pública de estudos da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, um dia de muita paz para todos nós. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, agora sim, um dia de muita paz para todos nós. E não esqueçam de passar ali na livraria, tá? Que nós estamos com promoções muito boas no dia de hoje. Que todos possam ir com Deus.